A Terra ofereceu um pedacinho do lanche para a Lua, só que ela disse que não queria. Sabe por quê? Porque a Lua disse que estava cheia. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você gosta de observar o céu? Você já ficou ali encarando, apaixonado ali, olhando a Lua lá no alto? Pois é, a Lua na verdade não é de hoje, há muito tempo. Ela já é fascínio no céu a observar por parte de muitas pessoas. E o seu estudar, teve grande expansão ao longo do período do meio do século XX. E hoje nós vamos falar de um filme que retrata um dos momentos que deveriam representar uma grande glória, mas na verdade virou um grande problema. Conhece a história? Então vem comigo! Apollo 13, do desastre ao triunfo. Apollo 13, filme de 1995, dirigido por Ron Howard e protagonizado por Tom Hanks, Bill Paxton e Kevin Bacon. Deixando claro que eu não gosto do subtítulo no Brasil, eu acho além do que é spoilerento, mas enfim. O filme conta a história real da 13ª missão do programa Apollo, iniciado nos anos 1960 com a proposta ousada de colocar uma missão tripulada por seres humanos pisando na superfície lunar. Este era parte do plano do governo dos Estados Unidos durante o período chamado de Guerra Fria, num contexto estratégico que foi batizado como Corrida Espacial, na qual, junto com a União Soviética, os americanos buscavam utilizar a vitrine propagandista do segmento aeroespacial tecnológico, que tem um chamativo muito forte perante a população, para se promover junto à massa populacional, junto à população civil. Após a chegada da Apollo 11 na Lua, com Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisando no seu solo em 1969, a NASA enviou a missão de número 12 4 meses depois, e essa 13ª está sendo planejada para chegar em abril de 1970, em meio a uma série de ironias e críticas. Isso porque o espaço muito curto entre uma missão e outra parece que não caiu tanto no gosto popular e da imprensa. Uma série de críticas são realizadas à NASA e aos investimentos altos, muito caros, feitos para o programa para levar uma pessoa à Lua num período tão curto de tempo. É visto que é desnecessário, que o objetivo já tinha sido alcançado, então essa 13ª missão na verdade não está muito prestigiosa. Se para muitos a Apollo 13 não é relevante, ela é o sonho da vida do chefe da missão, Jim Lovell, que já foi para o espaço outras vezes, mas realizará o mágico momento de pisar na superfície lunar. Além dele, compõe a missão Fred Haise e John Sugar, sendo que este último ganhou este postulado na última hora, pois o titular da posição teve sua ida ao espaço negada após exames médicos que antecediam a missão registrarem, na verdade suspeitarem, de um sarampo, que por sinal acabou não sendo comprovado em posteriores análises de sua saúde. A missão dos sonhos dos 3 astronautas torna-se um grande pesadelo quando a viagem de 4 dias até a Lua chegava até o seu final, o seu destino, mas uma explosão, sem uma justificativa a princípio, gerou a perda de reservas de oxigênio, o que obrigou o aborto da missão de ida até a Lua. Sem oxigênio suficiente para completar a missão, a NASA opta por ordenar o retorno deles para a Terra para garantir a sua sobrevivência. Porém, o desconhecimento da dimensão do problema originado com a explosão, uma sucessão de falhas no sistema de filtragem do ar e a necessidade de poupar combustível e energia para garantir o retorno para a Terra em segurança, geram um grande drama, já que esta tal garantia de sobrevivência não parece ser tão certeira como é prometida. A Lua, por muito tempo, foi objeto de fascínio para muitos, e não apenas para astronautas, desde a antiguidade na observação do céu. Ela é um satélite natural, ou seja,
É um corpo sólido que orbita o planeta Terra. Orbitar significa girar ao redor, assim como os planetas que orbitam o Sol. Dos planetas do Sistema Solar, apenas Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais. E o número de um satélite da Terra contrasta, por exemplo, com os mais de 70 que orbitam o maior planeta do Sistema Solar, que é Júpiter. A Lua tem o seu tamanho em cerca de 25% do total da Terra. E a hipótese mais aceita pela ciência hoje é que a Lua surgiu a partir de uma colisão de um corpo rochoso contra a Terra, numa escala de bilhões de anos atrás, tendo então uma estrutura que se assemelha em alguns aspectos com o nosso planeta, composta então por um núcleo rico em ferro e que está em alta temperatura. Há indícios de material vulcânico em algumas amostras trazidas pelos astronautas para estudos aqui na Terra, inclusive com a chamativa área dos chamados mares lunares. Que viagem é essa, velho? Calma, não se assuste. Não tem mar na Lua. Na astronomia antiga, os poucos instrumentos que existiam, com pouca precisão, acabavam gerando uma discussão com relação a acreditar-se que dava para ver alguns tons da Lua que eram mais escurecidos e constatou-se que seriam mares acumulados de água como aqui na Terra. Mas hoje sabe-se que não há nenhum sinal de água líquida na porção superficial da Lua. A superfície lunar é composta por, basicamente, poeira, mas estudos indicam que há presença de água em seu subsolo, o que chama a atenção da comunidade científica, pois o grande dilema que a astronomia reflete até hoje é: há água fora da Terra? E sabe-se que onde há água é possível se formar vida. Retornando à nossa ideia, os mares lunares têm os tons de cor mais escurecidos ao olhar daqui da Terra porque são compostos por basalto, rocha vulcânica, composta com grande particulado de ferro. Não há aparentes sinais de tectonismo ou um histórico recente de vulcanismo na Lua. Então a hipótese mais aceita é que estes rastros vulcânicos são derivações antigas, lá do período primitivo da formação do satélite ainda logo após essa colisão contra a Terra. Outra característica da sua superfície é uma grande sequência de crateras. Caso você já tenha observado em um telescópio, ou até mesmo já viu na internet, por imagem de grande aproximação, a Lua tem uma superfície curiosamente toda esburacada. Tem gente, inclusive, que fala que parece um queijo suíço, de tantos furos que possuem na sua superfície. Estas crateras são fruto de quedas de asteroides e tornam a sua superfície toda marcada por essa queda. Acontece que como a Lua não tem atmosfera, ou seja, ela não tem camada gasosa, o atrito contra esse material é baixo. A atmosfera lunar é outro ponto ainda em estudo com relação à astronomia aqui da Terra, mas constata-se que trata-se de uma atmosfera extremamente rarefeita, com pouquíssima presença de gás no local. Entenda que a atmosfera serve como um amortecedor dos asteroides quando entram na Terra, porque gera um intenso atrito. Eu não sou professor de física, estou longe de entender na completude esse tipo de conceito. Mas, simplificadamente, entendendo de aspecto humanoide, entenda que o atrito ele desgasta o material. Pega uma pedra, um pedaço de giz e atrita ele contra a parede. Esfrega ele vai despedaçar. Se você carcar muita força, aí vai quebrar mais ainda. Então na Terra, quando estes asteroides, corpos sólidos, entram em nossa atmosfera, eles são pouco a pouco erodidos, até algumas vezes desaparecer. Às vezes ele é muito grande e cai tocando o solo terrestre já num pequeno fragmento que sobrou deste processo. É o chamado meteorito. Meteorito é o nome que a gente dá para esses corpos sólidos que conseguem atravessar a atmosfera e chegam a tocar a superfície terrestre. Você já ouviu o conceito meteoro?
Meteoro é basicamente o mesmo material, mas o conceito astronômico difere ele porque meteoro é quando a atmosfera desintegra ele totalmente, formando ele em pó, ele não chega a chegar a tocar na superfície. É por isso também que quando as naves trazem os astronautas de volta para a Terra, elas pegam fogo, porque o atrito contra a atmosfera gera um superaquecimento. Não está entendendo? Pega as suas mãos, esfrega uma na outra rápido assim, ó. Esquentou, né? O atrito que gera esse calor. Bom, voltando para a Lua, a falta de uma atmosfera densa, ou seja, de grande particulado gasoso, faz com que não haja este freio, né? Esse esquema para segurar os corpos rochosos que acabam colidindo contra a sua superfície e, por causa disso, deixam ela toda marcada, toda esburacada. A gravidade da Lua é de em torno de 1/6 da força que tem na Terra. Então os gases que seriam atraídos pela gravidade para baixo, para a porção mais próxima da superfície lunar, acaba se perdendo no espaço. Outro detalhe curioso. A Lua tem um chamado lado oculto. Não é isso daí não. Acontece que a Lua não produz luz. Portanto, assim como a Terra e os outros planetas, ela é irradiada pelas estrelas. E no caso da nosso sistema, nós temos o de maior proximidade e tamanho, o Sol. A Lua, ao fazer o seu movimento de órbita ao redor da Terra, faz de forma sincronizada. Ou seja, ao girar em torno da Terra, ela fica sempre com a mesma face fixa girando em torno da Terra. Imagina quando você foi lá pro fluxo, começou a tocar aquela música lenta e você tá ali no veneno, na fissura, né? Atiçado, olhando pro seu crush, olho no olho. E é assim que a Lua faz com a Terra. E por isso, a gente não consegue ter visibilidade do outro lado dela. Enquanto influência cultural, podemos citar que a Lua teve um papel importante na confecção do nosso calendário ocidental. Lá na antiguidade, sim, mas você já reparou que quando você olha o calendário habitual, você tem as fases da Lua marcadas ali num cantinho, naquele calendário impresso ali? Estes calendários antigos se baseavam na contagem do tempo a partir da passagem das fases da Lua. As tais fases da Lua são as diferentes formas que ela ganha ao longo do seu movimento ao redor da Terra, mas que na verdade não se muda o formato, mas sim a angulação para partir daqui do nosso planeta para a parte visível ou não do satélite natural. O ciclo da Lua girando ao redor da Terra dura cerca de 28 dias, ou seja, um período de 4 semanas. E aí, então, servindo como essa marca que compunha o antigo calendário, que contava o tempo a partir deste chamado ciclo lunar. A Lua tem uma relevância cultural muito grande, inclusive sendo um símbolo sagrado para os islâmicos, que utilizam a Lua crescente como um símbolo de renovação, pela simbologia que essa fase da Lua exerce, quando então se tem o reinício de um novo ciclo nessa mudança das fases. Mas vamos deixar claro que nós não vamos falar sobre as fases da Lua aqui, porque estará em outro vídeo nosso que abordará outro filme. E aí, você já conhecia este filme? Você já tinha assistido? Você sabia de todos esses detalhes sobre a Lua? Deixa aqui nos comentários, deixe perguntas, fale um pouco sobre a sua experiência com o filme ou até com a observação do nosso satélite natural. Você sabe de que filme nós vamos falar aqui na próxima interpretação sobre a Lua, no caso as fases da Lua? Fica aí então no ar para você quebrar a cabeça. Já se inscreveu no nosso canal? Deixa aqui um clique, inscreva-se, é de graça, não paga nada. Clica aqui no sininho também para você receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos que possam ter para eles alguma utilidade, função ou curiosidade sobre as informações daqui do canal. E eu te vejo na nossa próxima experiência de vídeo. Até mais, tchau, tchau.